esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando de fato em algum lugar diferente. Em algum lugar decente. Em algum lugar decente. Porque a nossa ideia tá sendo concretizada, tá sendo iniciada hoje, na verdade, né? Que é gravar em lugares diferentes de São Paulo. E a gente teve uma ideia bacana, que foi fazer uma série chamada Parques, né? Falando sobre os parques da nossa cidade e tal. E hoje a gente tá no Parque da Independência. O Parque da Independência tem um estudo de 2008 que qualifica os parques. E é interessante que o Parque da Independência, ele fica em quarto lugar e quase ninguém conhece esse parque, né? Tipo, assim, pelo menos o nosso círculo de amizade, né? A gente não ouve falar muito. Em São Paulo a gente só ouve falar de Ibirapuera e Vila Lobos no máximo, né? E é um parque muito bonito também, calmo. As pessoas conhecem mais o museu e não tanto o parque. Exatamente. O museu tá fechado, vai reabrir só em 2022, a estimativa, né? Que é o dia de lançamento desse podcast. Vai sair dia 22/2/2002, bicho, olha aí. E 2002, caralho. 2002, nós voltou no tempo, de volta pro BO, viu? Ali é BO. Ali é BO. Esse parque foi criado, né, com um intuito histórico, né, porque foi por aqui que teve o grito da independência, né, por Dom Pedro I. E é um parque muito legal, vale a pena conhecer. Bem legal mesmo, dá pra fazer muitas coisas aqui, inclusive gravar podcast. Exatamente. Você vai conhecer a sua cidade, né, cara? Você vai sair um pouco do quarto. Enfim, tá aí a dica de parque pra vocês conhecerem, é bem legal mesmo. Esse parque aqui é muito bonito, interessante, não é grande, mas é um parque muito acessível pra quem é da capital. Só tem que andar pra caralho, né? Rapaz, bom, viu? Tem que andar. É longe. Ou ele é perto e a gente que tá longe. É que nós não tem carro. Mas tá suave. Não, nós não tá longe não, pô. Nós tá em todo lugar. Rapaz, ó. Tô aqui. Eu até tenho um carro, viu? Mas onde tá esse carro? Ah, então, geralmente eu deixo ele em só moleque louco. Itanhaém, onde fica não. Itanhaém fica ali perto do Guarujá, não sei se você sabe. Vixe, Guarujitas? É, ali onde tem um condomínio. Acho que pertencia a um ex-presidente. Exatamente, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. É mesmo? Na verdade, sobre o que aconteceu com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva no dia 24 de janeiro de 2018. Véspera de aniversário de São Paulo. Exatamente, inclusive hoje é aniversário de São Paulo, é por isso que a gente está no Parque da Independência, faz todo sentido. Exatamente. E parabéns, São Paulo. Mas não faz todo sentido não, porque é Parque da Independência é independência do Brasil. Para de querer ser separatista. Independência do Brasil, São Paulo tem nada a ver com isso. São Paulo, Malemar, tava ali. É que o que eu quis dizer, meu querido, é Se bem que o grito foi aqui, né? Você vai deixar eu falar? É mesmo. Pois é, o grito foi aqui. E qual que é o sentido de estar aqui hoje? O Brasil se vê independente hoje de uma figura que muito mal fez a esse país. Olha só aí, ó. Opinião pois é. de Tiaguinho do Beat. E hoje a gente vai falar então sobre o julgamento do TRF4, segunda instância, perante ao Lula. Vamos lá. Mas isso aí é uma opinião sua, né, meu parceiro? É uma opinião minha. Muitas pessoas podem pensar diferente de você. Certo. Sobre isso. Ok. Mas de fato era uma bola cantada já, né? Acho que todo mundo já esperava o que aconteceu de fato. A condenação? A condenação, isso. Esperavam, embora esperassem um 2-1, foi um 3-0, né? O que é muito importante, porque a defesa ela poderia recorrer a vários recursos a mais se fosse um 2-1, porque não teria sido unanimidade, né? Muitas pessoas acham que não foi justo, justamente até pelo fato de a sentença, na verdade, ter aumentado, e justamente pelo fato de ter sido essa unanimidade, né? Ninguém contestou nada do que as pessoas que defendem o Lula contestam, que tipo... Cara, eu sinceramente, eu não sei mais o que essas pessoas contestam, que defendem ele. Certo. O que tem a falar. Mas abre brecha sim, mesmo não sendo 2-1, sendo 3-0, abre brecha sim, porque o pessoal vai reclamar por ter sido julgamento no Sul, por ter sido juízes que mantiveram a sentença e tiveram a mesma visão dos fatos que o Sérgio Moro teve. E não apresentou nada de novo. Então a mesma crítica que eles tinham ao Sérgio Moro, eles também podem ter agora. Se bem que eu pelo que eu observei, muita gente não tá criticando o que aconteceu nesse último julgamento. Exato. Eles estão criticando o que aconteceu com o Sérgio Moro, que eles falam que não foi imparcial, que levou a isso. Isso é só uma consequência de uma coisa que eles consideram errado. Então a gente tem a nossa opinião cada um aqui, mas de fato
fato, os argumentos pra defesa, pra defender, estão quase esgotados. Não tem mais muito o que se fazer. Não, realmente não tem mesmo o que fazer, né? A galera critica o que aconteceu, né? Os apoiadores criticam o que aconteceu, mas é importante lembrar que o Lula, ele teve 71 imputações, ou seja, 71 motivos de acusação. 71? 71 imputações, o Poncen falou lá, né, no julgamento dele. E é importante lembrar que, desde a primeira instância, desde o Sérgio Moro, ele foi condenado apenas por 2. Ou seja, se a justiça fosse tão parcial no caso, né, com certeza teria arrumado vários motivos pra condenar ele por vários outros, porque motivos não faltaram, entendeu? Juridicamente motivos não faltaram e ele foi condenado apenas, né, entre aspas, apenas por corrupção e lavagem de dinheiro. E o importante notar é a honestidade e a coerência do sistema de justiça brasileiro. Por quê? Porque a segunda instância também condenou o Lula, os 3 juízes, pelos mesmos motivos, por corrupção e lavagem de dinheiro. Né? E tanto falavam mal do Moro, ele até pegou leve na pena, né? Essa pena ela foi aumentada na segunda instância e aumentada pelos 3 juízes. Mas é de entender a insatisfação e a reclamação das pessoas que defendem, porque foi primeira instância, né? Então, queriam já parar o processo ali, né? Já queriam fazer com que morresse ali, com que não passasse dali, porque sabiam que se passasse para a segunda instância, a chance dele ser de fato condenado e multado seria quase 100%, né? A chance seria plena, praticamente. E enfim, isso mostra que a justiça foi bem coerente, sim, e foi bem imparcial, com certeza, na minha visão. Bom, no caso do Moro, como ele é o cara mais famoso, mais visto e tal, obviamente tem mais informações sobre ele, muita gente foi atrás pra descobrir coisas sobre ele, pra tornar ele uma pessoa imparcial, né? Pra tornar ele inapto de fazer esse julgamento. Então, obviamente, a gente sabe mais coisas sobre ele, por esse fato mesmo de saber, a gente consegue ter uma opinião mais formada. Agora, o caso dele, eu até consigo supor que talvez não tenha sido tão justo assim. Não tô falando que foi ou não foi, mas eu consigo entender o argumento de quem fala que foi um julgamento injusto, foi um julgamento imparcial. Só que eu tinha essa dúvida até ontem, mas não tenho mais, sabe? Eu assisti o julgamento e horas de leitura de todos os desembargadores e deu pra entender realmente o que está se passando, entendeu? Qual é de fato a acusação, quais são de fato as provas, que sempre foi batido muito que não existia prova e tal. E ao mesmo tempo que você vai avaliando isso, você vai vendo o outro lado se defendendo e se desesperando, né? Com certeza. Começa a se desesperar de um jeito assim, quase incompreensível, sabe? Tipo, E aí você começa a perceber que de fato tá acontecendo alguma coisa. Ou eles já sabem que já assumiram a culpa pra si mesmos e estão tentando outras alternativas pra parar o julgamento, pra impedir. Com certeza. Com certeza. Tanto que a própria candidatura é isso, né? A candidatura é uma maneira deles conseguir fugir disso. Exatamente. Na verdade, é a única que ele tem agora pra tentar, né? Você falou que a minha opinião é diferente da maioria, é que já assumiu minha tatuagem, né? Mas eu sou comunista aqui, ó. Tinha uma estrelinha e a hashtag cadê a prova? Por que a hashtag cadê a prova? Vamos falar das redes sociais. Mesmo, né? Zoeira não. Vamos falar das redes sociais. Viu aqui no ombrinho, né? Meu. Nós vamos preparados pra falar do nosso ídolo, velho. É engraçado a gente ver o poder que as redes sociais têm em qualquer assunto, né? E nesse caso, a repercussão e a importância que esse caso teve no Brasil e no mundo. Durante o dia quase inteiro, algumas hashtags ficaram em primeiro no Trending Topics. E se não tivesse em primeiro, estaria ali perto, né? Pra ser imparcial, eu peguei aqui as primeiras, né? Trouxe aí? Trouxe. As hashtags TRF4 e hashtag Molusco na cadeia ficaram em primeiro em alguns momentos. Exato. E a hashtag Cadê a prova ficou em terceiro, porque claro, né? Muita gente, obviamente, reclamou. É engraçado ver o engajamento que as redes sociais têm nesse tipo de coisa. O mais engraçado nem é isso. O mais engraçado é você ver o engajamento que as pessoas têm de querer, de fato, que ele seja preso e pesquisas apontarem que as pessoas querem que ele seja reeleito. Então, né? Mas essa incoerência, entendeu? Porque, você anda nas ruas, é que a gente vive em São Paulo, então é difícil mensurar isso a nível Brasil. Exato. Mas, tipo, você vê pelas redes sociais, você vê andando na rua, você vê conversando com as pessoas, 80% das pessoas que eu vejo, que eu conheço, de fato querem ele preso. Exato. Então como que as pessoas que querem ele preso também querem que ele seja presidente de novo? Não faz o menor sentido. Então, sabe? Infelizmente não tem um representante. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, porque a gente tá aqui pra falar do nosso ídolo Moro. Mas enfim, falando da defesa, né, engraçado que falaram, sempre bateram na tecla que não tinha provas. No meio desse julgamento da segunda instância que aconteceu no dia 24 de janeiro, a
gente viu que teve prova pra caralho. Inclusive prova do fluxo do dinheiro, por onde ele passou, por quem ele passou, Sim, etc. tem Então, diálogos completos. tem diálogos, né? Inclusive, esse foi um argumento da justiça, da defesa do Lula, falando que o julgamento foi por motivos políticos e não jurídicos. Esse também é uma das... A gente tinha que trazer todas as alegações da defesa e todas as alegações da Então, mas aí é que tá, não precisa trazer, sabe por quê? Porque a defesa fez o mesmo discurso do primeiro julgamento, o mesmo discurso. Falava que não tinha provas, falava que era um julgamento baseado por motivos políticos e não jurídicos e tal. E, se provou com 4 juízes que não é. O cara errou, o cara sabia o que tava fazendo, etc. Comprou um apartamento de um jeito, pediu reformas, triplicou o tamanho do apartamento. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, tem provas. Ele ter acompanhado a reforma. Exatamente. A esposa dele ter acompanhado a reforma também, ter auxiliado a reforma, ter dado opinião e tal, pra um apartamento que não é seu, que você não vai morar. Exatamente. Que, sei lá. Exatamente. Só isso meio que já bastava, né? Com certeza. E teve também o depoimento do zelador do prédio que confirmou. Então, não é. E outra, o cara ele era intrinsecamente ligado com o Léo Pinheiro, que era o cara que cuidava das reformas, etc. Então, tinha prova sim. Não vem me falar que não, porque tinha, entendeu? Se você ainda quer continuar gostando do Lula pelo que ele fez, ok. Mas tinha provas, o cara mereceu a condenação. Os juízes ainda pegaram leve. Por mais que tenha aumentado a pena, vários fatores contribuíram para diminuir a pena. Por mais que, no geral, a pena tenha sido aumentada, os caras consideraram coisas como idade e alguns outros fatos aí, né? Pra deixar a pena o mais justa possível. Eu acho que a gente tem que ponderar é o fato de, se você gosta dele, tudo bem. Sim. Mas temos que separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, no caso, se você gosta dele, gosta da personalidade dele, gosta do partido, gosta do movimento, acha que ele foi um bom presidente, não tem problema nenhum nisso. Mas isso não anula o fato que, de fato, ele cometeu várias infrações. E ele tem que ser julgado por isso, como todo mundo. A mesma coisa que, por exemplo, você tem um amigo muito próximo seu, algum familiar seu, que você gosta muito dele, mas se ele cometer algum ato, ele vai ter que responder por isso, independente. A justiça é pra todos, exato. Pois é. Inclusive, eu vi pessoas na internet falando, um Brasil justo para todos e para Lula. Por que para todos e para Lula? É diferente da gente? Então. Ele se baseia muito nessa de ele ter sido salvador da pátria, ele ter mudado muita coisa. Pois é. Que de fato mudou mesmo, mas não deixa ele isento de qualquer coisa. De qualquer coisa que de fato ele cometeu. Pois é. E ele tem que responder por isso. Agora, meio complexo, porque foram muito atrás, sabe, de várias coisas dele. Você vê, conseguiram identificar essa história do apartamento, já tinha sido noticiada há muito tempo. Já. E aí conseguiram ressuscitar isso, e aí começou todo o movimento. E isso é um pouco meio que suspeito. Não sei se aconteceria com outros tipos de político, entendeu? Pode ser que de outros partidos com pássaros com bico grande. Pode ser que não, inclusive nesse sentido, eu também concordo com os críticos, entendeu? Todo mundo tem que ser julgado. Gilmar Mendes tem que sofrer também. Gilmar Mendes. Por quê? Soltando todo mundo, cara. Mas ele tá fazendo isso com base na lei e na Constituição, né? Não. A Aécio Neves foi pego com dinheiro, mas enfim. Hoje... Isso é do lado de cá, né? Não, mas não tem que ter lado. Do lado de cá deixa aqui, tio. Não. Não. Do lado de lá. Não. Você sabe que eu não sou adepto de ideologias de esquerda, mas eu também não sou direiteiro chato, entendeu? Eu sou a favor da direita delirante. Eu sou direita delirante. Eu sou a favor do justo, cara, entendeu? Sou a favor do justo e é por isso que eu sou totalmente contra a esquerda, porque a esquerda não é justa. Sim, e até um negócio, deixando a brincadeira de lado, é que depois disso que aconteceu, você vê que é engraçado, né? Você tem aí os principais representantes do outro lado, né? Da direita, no caso. Sim. O promissor João Dória, até mesmo Michel Temer, todos esses caras nunca falaram que não, eu quero que o Lula seja preso. Você fala, não, eu quero que ele participe das próximas eleições pra gente ganhar dele na urna. Estranho isso, né? Será que esse comportamento não é tipo pra evitar um precedente pra outros políticos também serem presos também, e como já tá sendo, sim, mas alcançar outros cargos, outras pessoas, e por isso que eles não querem, pra não abrir esse tipo de precedente? Então, aí é uma boa pergunta, inclusive, que eu não tinha nem passado na minha cabeça. Pode até ser um jeito de você se livrar de uma possível cagada que
você possa vir a fazer. Mas aí é que tá, cara. Ninguém, sobre a justiça, teoricamente, né? Isso deveria ser praticado. Ninguém é mais do que ninguém tá acima de ninguém. Esse discursinho político de vamos enfrentá-los nas urnas, eu acho que no sentido de moral, de vergonha, no sentido de mostrar pro cara que ele não é mais nada, eu sou a favor também. Só que o cara tem que pagar pelo que ele fez. Então, Entendeu? Acho que assim, ele teria que pagar na urna, pura e simplesmente, se a questão fosse só popularidade. exato. Se fosse só popularidade e ele fosse um cara limpo, aí beleza, vai na urna, óbvio. Agora, se o cara fez alguma coisa, ele tem que ser investigado e tem que pagar por isso sim. Porque, não, aí beleza. A questão é, beleza, eu sou um direiteiro. Eu falo, não quero que ele seja preso. Prefiro que ele participe das eleições pra humilhar ainda mais a esquerda. Certo. Só que essa é a minha visão. A justiça tem que ter a visão dela, que é julgar os fatos. É lógico. E isso pode acontecer em paralelo, entendeu? De fato, isso pode acontecer. Mas eu não sei, eu achei muito estranho esse comportamento aí, entendeu? É, não, mas é pior que é. Porque assim, você olha, que nem a gente já falou, fala com as pessoas, redes sociais, vê o engajamento das pessoas. É muito mais fácil hoje você ser um candidato falando que querendo se popularizar, falando que você quer o Lula preso, quer certeza. uma parte político preso, do que você falar que não quer. É lógico. Porque você ganharia uma base eleitoral bem maior, entendeu? Com Eu certeza. acho isso estranho. Com certeza, né? Mas- Mas enfim, né? Isso abre nossa mente, né? Os nossos ouvidos e os nossos olhos pra prestar atenção por que eles estão agindo desse jeito, né? Mas isso é coisa que a gente só vai ver com o tempo. E é isso, né? Não tem como dizer, mas... Ontem também foi um dia muito atribulado para a economia. Eu não sei se você viu, mas depois que o julgamento acabou, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no dólar. O dólar baixou quase 10 centavos, cara. 3,15. Baixou 8 centavos. Ele tava em 3,23, foi para 3,15. A bolsa bateu mais um novo recorde, subiu 3 mil pontos ontem, né? Entre o julgamento e o final dele. Então, Quando a gente fala de mercado, é uma coisa bem complicada, porque ele meio que faz sinalizações para influenciar, entendeu? Então é um assunto bem complexo, não quero entrar aqui agora. Mas de fato, isso aconteceu por quê? Porque sabendo que, conhecendo o padrão do Lula, padrão econômico, os planos econômicos dele, como que seria a base de governo dele, não seria bom pro mercado. não, ele mesmo disse que iria atacar o mercado se ele fosse reeleito. Exato, deu certo no primeiro momento, mas não daria certo agora, porque o Brasil não pode mais se contentar em ficar vivendo só de commodity. A gente tem que mudar muitas coisas. Então, não daria muito certo agora. E o mercado vendo que ele tá fora, logicamente o cenário muda totalmente, porque primeiro que a esquerda enfraquece muito, por culpa dela mesma, porque ela tá colocando todas as fichas no Lula, entendeu? Todas as apostas. Exato. no E o Lula. engraçado é que a esquerda inteira é PCO, é PCdoB, é PSOL. Não, Puta então. que Aí eu pariu. tenho um argumento meio longo pra falar. O que acontece? Então todo mundo apostando as fichas nele, em vez de procurarem alternativas, procurarem fazer outras coligações, procurarem lançar candidatos próprios, como fez o PCdoB. E aí, a partir do momento que ele fica inelegível, o mercado já vê isso como uma coisa positiva, porque a esquerda vai enfraquecer muito, então a gente não vai ter aquela economia de esquerda, e isso pro mercado é bom. Não tô falando aqui que a economia de esquerda é ruim ou boa, depende do seu ponto de vista. Eu tô falando que pro mercado isso é muito positivo. E agora os partidos estão totalmente desesperados. O PSOL, por exemplo, já sinalizou que vai sair fora. Sério mesmo? Agora vai procurar uma pessoa pra se candidatar, pra ir ver o que vai poder fazer. Então, isso só o pessoal, tá? A gente tá falando hoje. Talvez nos próximos dias aconteçam mais coisas. Inclusive, talvez até mesmo o PT possa sinalizar a candidatura de outra pessoa, que eu acho que alguém deveria fazer, entendeu? ter as opções aí, parece que o Fernando Haddad, Jacques Wagner da Bahia, até a própria Gleice Hoffmann, que é meio suja, mas... Meio suja? É, porque eu digo suja porque ela já apareceu aí em algumas coisas. Já apareceu na relação da Petrobras. E ela tem um esquema com o marido dela aí também. Tem que deu também. errado. É. Mas ela é um nome forte do PT, bastante popular. Ela é forte porque ela é presidente do partido. Agora, né? Agora, é. Mas ela é uma pessoa forte na Câmara, defende muitas as causas de esquerda, o pessoal gosta muito dela. E também ela é mulher, né? O PT podia fazer aquela propaganda lá, uma mulher de novo no poder. A mulher de novo no poder? E agora, como a gente tá nessa onda de Acho que eu já vi essa história já. Poderia dar muito certo a Gleice Hoffmann. É uma dica que eu dou pro PT, inclusive. Marqueteiramente falando, sim. Marqueteiramente falando, seria muito certo, mas não.
vamos continuar. E mesmo que ele consiga se candidatar, cara, eu não vejo chances, se ele não dominar os principais colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, é isso? E tem isso um mesmo, teco do é isso Nordeste lá. mesmo. Se ele não conseguir dominar isso, que o São Paulo ele já não domina, cara, sem maldade. Em São Paulo ele não ganha, impossível. Não. Se ele ganhar, mano, tá alguma coisa errada. Não, a gente já vê isso já pelo próprio governo e prefeitura. É, exato. Então- Uma coisa, um dado importante, o PT perdeu, não ganhou nenhuma das eleições em nenhuma das principais capitais do país. Exatamente. Só o Acre. Todas as Principal, prefeituras. você falou, né? Todas as prefeituras perdeu. Pois é. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso você vê a guinada pra baixo que tá tendo. E aí eu fico puto com essas pesquisas que ainda querem falar alguma coisa, entendeu? É totalmente Pois é, discrepante da realidade. aí- Mas só finalizando, Vai lá. é justamente isso. Agora os partidos vão começar a sair fora, porque ninguém mais vai apostar as fichas, porque você já tá vendo que não vai dar certo, a chance é mínima. O PT tá sinalizando que vai continuar ainda, vai tentar. Vai, com certeza vai. E aí não sabemos o que vai acontecer, então a gente pode agora ter outros nomes da esquerda surgindo. É que você falou PT, a mina deu uma olhada assim. Tá vendo como é que é São Paulo? É isso aí, ó. Pois é. Tá vendo? Você não Isso pode aí nem não vai pra falar. edição, porque Então pode mudar, tá? Pode mudar. Talvez a candidatura dele se torne inviável antes mesmo da gente saber o resultado do julgamento. Não, Os deixa. recursos, o julgamento já foi. Realmente ainda tem recurso, né? E com certeza a defesa vai fazer uso desse recurso. Só que é importante falar que o Lula ainda é réu em outros 6 casos, tá? Além desse, ainda tem mais outros 6 casos. Então, ainda tem muita coisa pra vir aí. E esse negócio de condenação não vai sair tão cedo. Inclusive, se ele cair na lei da ficha limpa, ele se torna inelegível, uma lei que ele próprio aprovou, né? Ele próprio Exato, sancionou. isso foi dito. Isso que é engraçado, né? Vamos ver como é que vai se comportar a Câmara dos Deputados, né? É, pois é. Pra ver se não acha uma brecha, Pois é. tentando lá alguma coisa. Pois é. É parar pra ver, né? Vai ter que esperar, porque não tem jeito. Falando na condenação, queria saber o que você acha, né? E agora? Vai ser preso? Vai fugir? Tem muita gente falando que ele vai fugir. Ele já tem uma viagem marcada pra Etiópia e já estão falando que ele vai usar isso como desculpa. Eu acho que não. Isso é problema de brasileiro que é muito imediatista. Já sai falando que ele já vai querer fugir, não vai assumir responsabilidade, que ele não vai de fato cumprir, né? Mas primeiro é importante lembrar que mesmo com a condenação, ele não iria ser preso tão cedo. É porque tem outros casos, né? E tem as recorrências da defesa, né? Que eles ainda vão fazer. Mas o que você acha? Vai ser preso? O que vem agora? E quais são as consequências da prisão dele? O que você acha do cenário político que vai ter aqui agora no nosso país depois desse momento histórico e importantíssimo? Esse cara tá achando que eu sou o Marco Antônio Villa, né? Se eu fosse, o podcast ia ter 5 minutos. Que fala rápido, hein? Rapaz. É, porque vocês têm que ver. É um absurdo. É um absurdo. Bom, eu não sabia que tá todo mundo falando que vai fugir. Eu cantei essa bola em outro episódio. Tá, pior que tá. E eu cantei sem ver ninguém falando, hein? Tô quase... Não, mas já estão falando isso desde antes do julgamento. Ah, porque é? ele tá com essa viagem marcada desde antes mesmo. Então, o que acontece? Eu não vejo o Lula na cadeia, sem maldade. Pra mim é meio impossível, sabe? Ver Por mais ele que lá que seja- o Sérgio Cabral cortando o cabelo. Por mais que seja o que a gente queira, aliás, você eu não sei, mas por mais que seja o que eu queira, eu também acho que não vou Cara. ver. E acho muito provável ele procurar asilo em outro lugar, assim como você disse no cast passado, né? Que tem muitos países que aceitariam ele com 4 braços abertos, né? Haja braço. Porque tem que ser monstro, né? Pra aceitar aquilo ali, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Bom, Já considerando que você vai abraçar uma Lula... Mas com certeza essa possibilidade existe. Inclusive tem gente falando que a justiça brasileira pode confiscar os vistos dele para ele não sair do país, né? Mas se isso chegar a acontecer, vai causar muita coisa ruim aqui no nosso país, um clima de conflito muito grande. Não. Eu acho que vai sim. Por quê? Porque ontem já teve manifestação na Praça da República. Mas teve, cara. Assim como teve na Paulista a favor do julgamento, né? A favor da condenação, teve na República também contra, né? E a gente sabe que a esquerda é barulhenta, a gente sabe que esses movimentos sociais são barulhentos. E se isso acontecesse, porque vai falar, não, estão privando a liberdade dele de ir e vir. Por mais que a gente saiba que como condenado, você não tem liberdade porra nenhuma. O único direito que você tem é de cumprir a porra da pena e pagar a porra da multa. É isso. Mas tem essa possibilidade dele fugir, tem gente falando disso, embora, novamente, eu acho que seja mal de brasileiro pensar desse jeito. É lógico, ele vai fugir, que não sei o que, etc. Mas há possibilidade sim, óbvio, há. Mas tem que se tomar cuidado com o que a gente fala. Uma coisa pra não cair do triciclo É aí. verdade. Olha lá.
Mas dele eu espero de tudo, cara. Dele eu espero tudo. Por quê? Porque é um cara que mente. Mesmo com todas as provas, os caras provando, ele falando, eu não sei como um juiz lê mais de 1000 páginas em 6 dias. O relatório do Moro tinha nem 300 páginas, cara. Ou não tinha nem 400. Não, e vários desembargadores ali leram mais de 80 páginas do julgamento. Então, mas ele aumenta. Fala que o resumo do bagulho tinha mais de 1000 páginas e não tinha. Entendeu? Isso é público, qualquer um pode ver. Ou seja, acabou, cara. Acabou. Só cai nas coisas quem realmente não tem vontade de ir atrás pra ver a verdade. Tá, você fez muitas perguntas e eu vou tentar responder. Vamos lá. Sobre isso de continuar mentindo, os casos curiosos da psicologia. Ou psicanálise, não sei. Mas dizem que... Acho que no caso é psiquiatria, porque é coisa de louco. Dizem, né, que Al Capone, quando foi preso e julgado... Ele não se julgava culpado, né? Ele falava que não entendia com toda a sinceridade no mundo. Sim. Falava que não entendia o porquê que estava sendo acusado. Então é mais ou menos pra você ver aí. Bom, voltando. Sobre o fato dele fugir ou procurar asilo em outro lugar. É muito provável justamente porque ele não tem escolaridade pra ficar preso em um lugar mais, digamos, confortável. Mas parece que ele ganhou um título superior de honra em alguma coisa aí. Então pode ser que ele tenha, sim. Bom, pode ser, então, talvez que ele tenha, aí já muda bastante o cenário, que talvez não seja tão ruim pra ele. É o sambinha na casa, na prisão particular. Ficar preso, e a priori é um regime fechado, né? Foi fechado. Se bem que se começar a ser semi-aberto, muita gente vai começar a criticar e pode voltar a ser fechado de novo, como a gente já viu, por exemplo, o caso do Abdelmaci. O maluco saía da cadeia, o povo criticava, a mídia batia em cima porque o povo criticava. Exato. E aí o maluco voltava, saía de novo, é a mesma coisa. Mas... até lá, a gente já vai estar em outro ano com outro presidente, né? O que pode mudar bastante a situação. Exato. E aí? Talvez seja um presidente que queira que ele fique preso e consiga articular pra isso. Mas eu acho assim que... acho que a partir de agora ele já vai começar a procurar abrigo em outros lugares, ou pode começar a fazer uma turnê das palestras dele, sei lá, ou começar a pedir ajuda internacional, porque ele já fez isso. Teve um caso que o advogado dele foi falar com um advogado da Austrália sobre o caso dele e tudo mais. Sim. Então, assim... a comunidade internacional, eu não sei como é que tá hoje após o julgamento, eu não vi como que o pessoal do mundo afora reagiu a isso, mas a chance dele fugir e ficar abrigado em outro lugar, em algum consulado, em algum outro país, uma Venezuela, uma Cuba, uma Honduras da vida, Nicarágua, por aí. Ele realmente existe essa possibilidade. E aí, se houver essa possibilidade, ele participa das eleições de 2018, porque ele vai estar fora, mas ele pode articular e dar apoio a candidatos que vão estar aqui, competindo, entendeu? Isso você diz no semiaberto, né? Não, eu digo dele fugir. Porque ele vai fugir, ele vai estar em outro país, ele tá livre em outro país, entendeu? Com certeza. E aí ele pode fazer o que ele quiser lá e dar apoio de lá pra candidatos daqui, inclusive é muito perigoso que ele pode mexer os pauzinhos lá e fazer o governo de outros países apoiarem o Brasil. Exato. E se bem que, bom, esses países, difícil, né? Esses países a gente não cheira nem fede, né? Mas enfim, ele pode fazer isso e aí ele consegue manter ainda essa coligação que tem entre os partidos de esquerda. Exatamente. Agora você falou sobre se de fato o visto dele possa ser cassado e isso geraria bastante manifestação. Cara, eu acho que não. Eu acho que a esquerda eu não digo, mas o PT não tem mais força alguma, sabe? Certo. A força que ele tinha era quando a esquerda estava reunida em torno dele, né? Mas isso começa a parar agora. Por exemplo, aqui em São Paulo, se o pessoal sair fora de fato, o apoio que ele tem de São Paulo praticamente se esgota. É verdade. Porque é o pessoal que é o partido mais articulado dentro de São Paulo, que está dentro das universidades, dentro das escolas, dentro dos movimentos sociais. Saindo essa turma, pouca gente fica no PT. Os sindicatos estão enfraquecidos desde a nova lei trabalhista também. Então não tem muito o que se fazer. Eles não conseguiram nem... Aí, como que a gente vê se vai dar crise ou não? Vamos analisar as últimas coisas, vamos analisar o que a esquerda conseguiu fazer. Então a gente começa a reforma trabalhista. Não conseguiu derrubar. Não. Reforma da Previdência. Não conseguiu também. Não foi aprovada? Não foi aprovada, mas eles não fizeram nada que de fato mudasse alguma coisa. Tá sendo questionado, mas por todo mundo, não só por um movimento em si. Exatamente. Até porque tem que ser, né? Tem muita coisa lá que não tá amarrada e tem que ser visto com muita cautela. Nenhum lado, nenhum outro está concordando totalmente com a reforma. As prefeituras também. Pela primeira vez em São Paulo, um prefeito ganhou em primeiro turno.
Prefeito da oposição. É, exato. Que nem era tão famoso assim. Não, nada conhecido, né? Ele já tinha feito uns trabalhos lá no Nordeste, Sim. mas aqui a gente nunca tinha ouvido falar dele, né? Sim, nem era meu candidato, pra falar a verdade, desde o início. Eu votei no Haddad. A Haddad também tá passando por maus lençóis, né? Tá sendo investigado aí por algumas coisas. É, então. Então você vê que eles não têm mais munição, não tem mais o que fazer. A própria manifestação que teve em Porto Alegre, foram lá, o pessoal levado de ônibus e aquele sistema que a gente já conhece. Que a gente paga, né? Por isso que a gente conhece. É, então, que vai lá, o pessoal ganha lanchinho, ganha um dinheirinho, vai lá, fica lá fazendo manifestação. A maioria não sabe nem por que tá ali, tem uma grande parte lá que sabe por quê, mas fica por isso mesmo. A gente também, uma coisa que não é nem tão relevante, mas eu vou colocar aqui só pra ver, as exposições do Santander, que a direita conseguiu derrubar, a esquerda não conseguiu defender. Então, assim, a esquerda consegue até fazer um barulho porque é muito apoiada por setores da mídia. Sim, ainda é, né? Mas é um barulho visual, sabe? Tipo, você vê, mas não é aquele negócio que chega a incomodar. É uma coisa que, estão reclamando disso. Tá bom. Eles estão mais preocupados hoje nas causas sociais. Com certeza. Então, você tem o movimento racial, o movimento LGBT, de gênero e tal. Gênero, E eles estão forçando muito isso, mas isso não casa com você juntar essa população, esse pessoal com o caso do Lula, você não consegue. Então... não mesmo, não tem como, né? O Lula também ficando, sabe, muito ofuscado. Ofuscado, sabe? A gente tá com outros problemas, a nossa crise política é outra, totalmente diferente, sabe? Sim. E já é um cenário que não considera ele. Com certeza. Com certeza. Ainda mais agora, né? Sim. Ainda mais agora. A gente discute política, e a maioria do pessoal discute, se você vai apoiar o Bolsonaro, ou se você é totalmente contra o Bolsonaro, ou se você gosta do João Dória, ou do Ciro Gomes, ou se você quer o Luciano Huck. É verdade. Nosso cenário já é sem Lula, cara. Por mais que seja ridículo, né? Esse tipo de cenário, né? Porque, enfim, né? Mas já não tem mais o Lula. E falando do outro lado, dos direiteiros que foram pra rua na Paulista, que você falou, que teve manifestação, também não foi muita gente, porque, a gente já tá considerando que já era e pra maioria da população já não importa mais. Não importa, assim, as coisas que podem acontecer ainda com o Lula antes do julgamento, entendeu? As pessoas querem ele preso ou não querem ele preso. São opiniões, mas, não é aquele negócio que a gente tem que defender o Lula por tudo que ele fez por nós. Esse pensamento que o PT tenta vender, não existe. Tem mais, né? Não existe. Tem mais. Apesar que tem propaganda do Lula nos vídeos do YouTube agora, falando como ele é pobrezinho e inocente. E o YouTube agora é comunista? O YouTube é capitalista, ele vende o que querem vender, né? Então, rapaz, tá mais do que certo mesmo. Olha, né? o comunismo usando bem que Karl Marx disse. Que pra advento do comunismo precisa ter o capitalismo. Pois é. Agora você vê que engraçado, né? Se fosse tão ruim assim, não precisaria nem usar o capitalismo. Mas enfim, vamos ficar quietinho. Agora uma coisa interessante que você falou aí é a mídia, né? A gente já consegue perceber como a mídia também já tá se distanciando, né? Da galerinha da esquerda, no geral. A gente consegue perceber isso, né? Agora tá falando do Lula, já tá começando a falar do outro lado da moeda, né? Do outro lado do cenário político. E é engraçado, né? É triste ver como a mídia, ela segue a tendência, né? Ela segue o que tá mais em voga ou ela deixa de seguir o que não dá mais certo. É engraçado e eu fico com raiva disso, né? Porque a mídia, ela tinha que ser imparcial, né, cara? Ela tinha que tratar de todos os assuntos, abordando todos os aspectos e não só falar de uma coisa porque tá acontecendo. Eu sei que isso é jornalismo e jornalismo acontece de acordo com o que as coisas acontecem. Mas eu tô falando no sentido de apoio mesmo, né? Porque a gente viu bastante apoio da mídia com esses governos de esquerda. Daí quando eu falo governo, eu quero dizer tudo, né? Prefeitura, governo, presidência em si. Com pautas também sociais, né? Não tô dizendo que não tem que ter pauta social, ainda mais na TV, porque é um meio de comunicação que ainda muita gente vê no Brasil. Tem sim que se tratar de temas sociais, mas a gente vê com muita coisa era vendida, né? Muita opinião era vendida pela mídia e agora tá sendo vendida opinião contrária, né? Porque viram que já era, acabou. Depende dos setores da mídia, mas assim, em resumo, eu quero muito falar de mídia mais em outro episódio, mas a mídia tem ou teria que seguir as curiosidades da população, entendeu? Então é aquilo que na base da audiência.
se dá mais audiência o julgamento do Lula, as coisas do Lula, vamos falar do Lula porque é o que o povo quer saber. A partir do momento que o povo não quer mais saber, deixa de ser interessante e começa a ser interessante outra coisa. É assim que a mídia trabalha, pelo menos no Brasil. Mas existem, não órgãos da mídia, mas empresas, mas pessoas que trabalham dentro da mídia que têm suas opções políticas bem definidas, entendeu? Sim. E aí elas conseguem fazer o que dá pra fazer pra tentar ajudar a causa, entendeu? Sim. Então, mas é isso que eu acho errado. Porque foi o que eu falei, no sentido de falar do que tá fazendo sucesso, isso é natural, completamente natural, oferta e demanda. Mas o que eu quero dizer é o apoio velado e muitas vezes até explícito dos meios de comunicação. É isso que eu quero dizer, entendeu? E agora que tudo se foi, vamos pro outro lado. É isso que eu critico. Entendeu? Vamos falar de uma coisa? Vamos. Óbvio que você tem pessoas que trabalham para esses órgãos e as pessoas têm suas opiniões diversas e divergentes na maioria das vezes. Mas é isso que tem que ter, entendeu? Pega um cara que é a favor, pega um cara que é contra, põe para conversar e põe o programa no ar. Acho que é assim que a mídia tem que ser. É que é isso que a gente tenta fazer nos nossos podcasts, né? De fato, a gente deveria conseguir discutir mais, gerar debates com os dois lados da moeda, não só com um só, né? Mas bom. É difícil, à medida do possível eles tentam. É que ser imparcial por si só, por uma questão filosófica, é bem difícil. Sim. Agora, eles tentam fazer um bom trabalho e tentar ser imparcial o máximo possível. Uhum. Né? Fazendo mais análises e dando menos opinião. Pelo menos é isso que a gente observa. Agora, depende do caso, depende da situação também. Nesse caso do Lula, como todo mundo quer saber e como não tem brecha pra não ser o que tá sendo dito, então ela não tá fazendo, na minha opinião, não tá fazendo nada demais aí. Sim, mas então, o negócio é o seguinte, já que eles apoiam as causas de esquerda, então continua. O que eu tô querendo dizer é que isso deu uma diminuída, pelo menos no meio radialístico, por assim dizer. Pelo menos no ambiente da rádio, que é o que eu acompanho mais, que eu não vejo TV. Então, a gente vê que as coisas mudaram. Cusão, tem uma aranha perigosa ali, ó. Não pode deixar, é a aranha do cu afofado. E é isso que eu tô falando. Caralho, velho, só falam inteiro aqui, mano. Nossa senhora. E é isso que eu tô falando, entendeu? Mas enfim, é isso. E a gente tem a pretensão de fazer um outro episódio só separado pro futuro da presidência aqui no Brasil. Mas o que você acha? Por enquanto eu dei uma prévia e aí a gente estica depois em outro episódio. O que você acha? Bom, o cenário que vai acontecer? O Brasil vai continuar guinado pra esquerda? Vai dar uma endireitada? O que você acha? Cara, a única chance de ficar do lado da esquerda era se o Lula de fato fosse candidato, porque a esquerda nunca pensou em produzir uma outra pessoa que pudesse substituir a Dilma. Não tô falando nem do Lula. É porque é difícil, né? Exato. É difícil mentir bem, né? Na verdade, nunca produziu ninguém que pudesse substituir o Lula, né? Porque a Dilma foi meio que uma invenção, assim, falar, vai ser marketing, vai ser bom. E depois que tudo aconteceu, ainda não se pensou. Então agora, não tem ninguém. Sabe, você olha pro outro, você olha pra um lado, você vê possivelmente João Dória, Geraldo Alckmin, Bolsonaro um pouquinho mais pra dentro da direita. Bem mais. Outros candidatos no centro, né? Vários candidatos no centro. Até o próprio Ciro Gomes se declara como centro. Não. Você vê, aí você olha pro outro lado, você não vê, sabe? Então, dificilmente. Aliás, não vamos falar dela. Só se realmente a Manuela Dávila for um sucesso como o João Dória foi. É que assim, nas campanhas. Ela é carismática porque ela é uma moça bonita. Sim. Ela é uma moça que fala muito bem, tem uma oratória excelente, assim como o Lula tem também. Sim, então, de fato. eu acredito que seja forte, mas talvez ela sozinha não vá fazer muita coisa porque a esquerda em si já perdeu muito do brilho. O complicado para qualquer candidato é que agora, nas eleições de agora, a gente vai ter o voto qualificado. Sabe o que é isso? Não. O voto qualificado é que só as pessoas que realmente têm um mínimo de conhecimento de política ou que realmente estão interessadas em fazer uma mudança no país vão votar. Vai ter isso mesmo? O restante vai votar nulo. Tá, mas você disse Entendeu? que isso você tá dizendo não vai ter uma mais decisão. Exato, não vai ter mais. Eu sei em que eu vou votar, Sim. Então eu vou votar em tua pessoa. Como eu não sei, vou votar. Por exemplo, vou dar um cenário da minha mãe. Minha mãe ainda não sabe em quem vai votar e não tá nem preocupada com política. Ela acompanha tudo e tal, mas ela já tá influenciada positivamente por tudo que a mídia fala. Isso é bom, a mídia falar sobre política, falar sobre Lula, falar sobre o Aécio, falar sobre todo mundo. Foi o que a gente falou no outro cast, né? Isso Inclusive, é muito se vocês quiserem saber, vai ver. Então, é interessante continuar a ter essa visão. Mas ela não sabe quem vai votar.
Porque os candidatos ainda não foram apresentados Então, pro povo acebolado. Mas esse é o O povo problema. acebolado não sabe. Esse é o problema, eles deixam pra fazer tudo em cima da hora. Sim, mas não vamos criticar, vamos analisar. Tá. Olha que bonita essa frase. Não vamos criticar, vamos analisar. Vai lá. Então, não tá preocupado ainda em saber, porque os candidatos, a gente tá discutindo aqui Bolsonaro, a gente tá discutindo Manuela Dávila, a gente tá discutindo Cirão. Eu empurro. Empurra da ponte, né? Porra. Mas, ali também. Porra, bicho. Ai, Esses candidatos ainda não foram apresentados pro povo acebolado, o povão. Eles não O sabem. afegão médio. Eles não sabem ainda. Quando começar, de fato, as eleições, pra você ver, a gente tá discutindo as eleições e a gente nem... Há 2 anos a gente tá discutindo as eleições de 2018, hein? Olha como tá o nível de preocupação do brasileiro. Por isso que eu tô falando do voto qualificado. Tá feio. Eles não sabem, mas quando a minha mãe souber... Minha mãe é um exemplo de muitos brasileiros. Quando minha mãe souber que tem o Bolsonaro, que dá uma solução prática e rápida pro que ela vê todo dia no Datena, que dá uma solução prática e rápida para que ela vê todo dia no Jornal Nacional de Corrupção, porque vai ver que é um cara que não tá envolvido Tá limpo, né? em nada, teoricamente a gente não sabe o dia de amanhã. Não, mas hoje ele tá limpo, isso é fato. Sim. Entendeu? A gente tem que se basear no presente Sim. e no passado, que é limpo, então. Quando ela vê um maluco de argumento forte, de argumento forte, de debate forte, um cara que vai pra cima, que vai bater muito na questão da violência, você acha que ela vai votar em quem? Minha mãe, No certeza. Ciro Gomes. E ela é um dos exemplos, entendeu? Com certeza. E se ela não votar? Mano, a fauna inteira tá aqui no Parque da Independência. Tá todo mundo comemorando. ó, você pode vir pro parque, mas cuidar com os bichos, viu? Tem bicho pra caralho. Porra, seu Dória, vamos dedetizar os parques que tá foda. Vai fazer isso pra você ver o que a esquerdinha vai fazer. Não, tô brincando. Tem que deixar a fauna do lugar, claro, né? A gente que tá invadindo o espaço deles. Olha, pode deixar a fauna, mas cuidado no mar pra não deixar a Lula solta, tio. Caiu na rede é Lula, né, cuzão? Agora a frase é outra. E a gente poderia terminar com essa frase, mas não vamos, porque é isso que vai acontecer. Quem não tá nem aí de fato, e ainda tem um pessoal que fala... Essa porra desse Brasil é assim mesmo, vai me dar não. É o vira-lata, né? Só que esse povo tá muito mais revoltado agora. E aí é certeza que o voto vai ser nulo, certeza. Então a gente vai ter, mano, recordes de votos nulos, e aí vai sobrar só os votos qualificados. São aquelas pessoas que não vão ficar mais na dúvida, não vai ter mais aquele voto gratuito, de decidir na hora quem vai votar. Vou votar nesse aqui, porque... Quem conhece o povão sabe que chega na hora lá. A gente já você foi votou assim. em quem? Ah, mano, decidi na hora, o cara me deu um panfletinho lá, eu votei no. A gente já foi assim. A gente já foi assim, a gente Então a gente sabe. conhece. E a gente é da massa. Da massa clã. A gente é da Zona Leste, a gente sabe como é que é. Verdade. Então, vai ser isso, basicamente. Excelente, cara, excelente, gostei. E já deixando um adendo aí pra quem tá ouvindo, a gente vai falar sobre os presidenciáveis, né? Vamos deixar as coisas ficarem oficiais, né? Pra gente ter mais o que conversar. Pode gravar um podcast com o Cirão, inclusive. Podemos, claro, Deixa eu podemos. ligar pra ele aqui. Vamos ligar pra ele. Ô, Cirão, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem aí? Tudo bem, um grande abraço a você. Obrigado, hein, meu. Grande abraço aí pra ti também. Falar o seguinte, Cirilota. Tô aqui com o Guizinho da Madá, a gente tá gravando um podcast sobre a condenação do Lula. A gente queria saber o que você acha do Lula, meu parceiro. Tem como você sortar a voz aí pra nós? Lula merda! Oxi, então tá bom, né? Já vi o cara falando mal ouvindo, maluco não... Ah, tá bom então, vai, falou. Bom, é isso mesmo, e a gente falou aqui o que a gente acha, né? O que a gente vê como prospecto. Eu vou dar minha opinião pessoal, fica a seu critério da sua. Caralho. No geral, eu gostei do que aconteceu, porque a gente tava muito desiludido com o Brasil, né? No sentido do jeito que as coisas acontecem, né? No sentido da impunidade. No sentido da impunidade e no dia a dia, entendeu? Porque a gente vê pessoas que roubam e não são presas, a gente vê políticos que roubam e não são presos também, falando numa casta mais em cima, né? Porque a gente não pode tratar como população normal, porque não é, tem diversos privilégios, e a gente vendo as coisas acontecendo, não é nem embaixo do nariz, cara, é na frente da sua cara, e as coisas não acontecendo, e isso faz a gente crer no nosso país, de maneira geral. Pelo menos me faz crer no meu país, entendeu? Um país que é bonito, um país que é diversificado, um país que tem tanta coisa pra ser explorada. Eu digo no campo das ideias, no campo artístico, cultural, no campo econômico também. Sabe, às vezes a justiça ela é tão deixada de lado e o corpo colegiado
do Brasil conseguiu mostrar pra gente e conseguiu dar um panorama de crença no Brasil. Não tô falando como um vira-latista, a gente sabe que a gente não é desse jeito, mas de fato, às vezes a gente pensa, né, caramba, meu, pô, o negócio tá aí, por que não acontece nada? E o que aconteceu, na minha opinião, foi bom e vai trazer bons resultados nem longo prazo, a curto e médio prazo, vai trazer bons resultados, sim, só basta ver o que vai acontecer em outubro, né? Quando todo mundo fala que você tá errado, mas você fala que tá certo, é bom você observar porque pode ter alguma coisa aí. Exato. Termino com essa frase, pode subir o som. Daquele Exatamente. jeito. A gente fica por aqui, até mais e sobe aí que o bagulho tá bonito. Pláutico.